essa aqui é a logo e o GPEM, é o Grupo Intelecto de Pesquisa e Estudo de Educação Matemática. E o nosso objetivo, na verdade, assim, já está bem marcado, né? É como o Diógenes disse, é fragmentar o conhecimento, mas numa sequência, vamos chamar a sequência de cartesiana, né? Que é analisar parte a parte, para depois a gente visualizar o todo na ideia mais holística, né? Então, a apresentação de hoje é de projeto TCC, seleção para mestrado e doutorado, no sentido de introdução e justificativa. O objetivo do grupo de pesquisa é ficar permanentemente em construção. A nossa ideia é agregar valor, chamar você e com a nossa experiência, a experiência de cada um de nós aqui, de enfrentar vários desafios que são passar nessas seleções de mestrado e doutorados, a gente trazer dicas, né, de como poderia ser visto já a experiência do mercado, minha, Diógenes, Robson, e tantos outros que estão aí no grupo, que são os líderes e coordenadores, tá bom? Então, essa principal ideia é buscar agrupar, organizar, discutir vários modelos de documentos usados para concurso em pesquisa de nível de graduação e pós-graduação. Quando a gente fala nisso, é desde o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, que ele é geral, você vai pegar da graduação até o doutorado, e aí o foco, nesse momento, está mestrado e doutorado, que logo, logo irão abrir inscrições em outros aí. O que foi que eu fiz? Está marcado o dia de hoje de encontro para introdução e justificativa, e eu já começo falando para vocês a ideia de introdução, o que é e como se faz, tá? E aí eu vou apresentar algumas partes de um trabalho que foi aprovado recentemente, meu, e depois eu explico para vocês. Bem legal, esse trabalho foi apresentado e foi aprovado, senão não mostraria a vocês, né? Claro, tem que ser aprovado para que você... Como que eu tenha convencido alguém que leu o meu trabalho e que era o avaliador e que aí, para o doutorado, ele se tornou aceito, tá bom? Mas para começar a conversa, a introdução, ela pode ser vista como sendo um trailer. Pensa aí num trailer de um filme. Pensa na sinopse de um DVD, para aqueles que têm DVDs em casa. A sinopse, aquele texto pequeno que fica lá atrás da capa do DVD, em que quem escreve fala praticamente tudo do filme, mas, na verdade, não dá detalhes em nada. Então, te dá vontade de querer conhecer. Então, a ideia da introdução para o projeto, cuidado, viu? Não vamos confundir a introdução do projeto com a introdução do TCC. A introdução do TCC, na maioria das vezes, é a apresentação da pesquisa feita, ok? Na maioria das vezes, orienta-se lá, quando você está terminando sua pesquisa, você apresentar na introdução. Aí, o orientador do TCC, ele fala, a introdução é a última coisa a ser feita, e ele está certo. No projeto de pesquisa, não, tá? No projeto de pesquisa, ela é a parte mais gostosa que deve chamar obrigatoriamente a atenção do leitor para que ele queira continuar lendo o teu trabalho e valorize o teu trabalho. Então, existem umas etapas que a gente vai te mostrar agora. A primeira delas é essa dica. Pense no trailer. Então, você vai assistir trailers de filmes e depois você vai, daqueles que você gosta, principalmente, e depois você vai assistir o filme e vai voltar para o trailer para perceber onde aquele trailer foi buscar, tá, as cenas que estão dispostas no filme inteiro. Aí você vai perceber que ele foi buscar as principais cenas, os pontos polêmicos, os pontos que chamam a atenção, que faz o leitor se fixar ao título, tá? Então, leve em consideração isso e diferencie essa introdução do projeto para a introdução do TCC
e de todos os TCCs, de especialização, de conclusão de graduação até o doutorado, tá bom? São completamente diferentes. Para o projeto, eu tenho que convencer o avaliador. Então, lembra, trailer, um videoclipe criado para anunciar um filme, uma série, um seriado, tá? Um jogo eletrônico, uma outra publicação. Então, como um bom trailer, ele deve levar o leitor a querer ler o trabalho. Para isso, claro, você precisa seduzir o leitor com organização de métodos e esse método numa boa argumentação, tá bom? Primeiro passo é esse. Tá tranquilo até aí? Me dá uma resposta. Tá, sim. Então, obrigado, tá? Ó, então agora eu sei que eu preciso me apoderar de um conhecimento que a academia como geral não me deu, que é mais um conhecimento social, né? A formatação de uma escrita, de um roteiro para um filme, para contar uma história, para convencer. Então, veja, a partir disso, você precisa agora começar a treinar, né? Como que se faz como é que a narrativa desse trailer e começar a treinar o apoderamento. O vizinho está se mudando justamente hoje, tá? Está tirando aí algumas coisas. Aí você também precisa ler bastante sobre o seu tema para poder ter esse empoderamento na escrita, né? Essa capacidade de deixar no método muito nesse sentido, de convencer, de chamar a atenção. Então, você precisa levá-lo a acreditar que o seu trabalho merece ser lido, que o seu trabalho é relevante, que isso é importantíssimo, não esquece, por favor, que ele é relevante e dentro do campo de pesquisa, tá? Dentro do seu campo de pesquisa. Essa argumentação, ela vai ser feita a partir justamente da justificativa. Por isso, introdução e justificativa, eles estão imbricados, juntos, indissociáveis, colados. Ele é um elo. Introdução e justificativa. É o primeiro elo entre os outros que eu vou mostrar agora, tá bom? Por quê? Porque eu já convenço o meu leitor, tá? Que esse trabalho ele tem um objetivo, ele tem um objeto, e esse objeto está dentro de um objetivo que justifica claramente sua introdução no grupo daqueles que vão pesquisar durante o período do mestrado ou do doutorado ou da especialização, se solicitar, tá? Inclusive, para quem vai ser aluno especial, introdução é interessantíssimo porque eles pedem uma carta. Eles pedem que você, como aluno especial, você se inscreve no edital, né, que é bem curtinho, mas você já deve preparar uma carta de intenção e na introdução já colocar o motivo pelo qual você quer estudar como aluno especial no mestrado e no doutorado. Então, isso serve também para isso, tá bom? Aí eu trouxe aqui a introdução como exemplo do meu projeto sobre educação financeira, que foi aprovado no Renoem agora há pouco, tá? Então, eu começo assim, ó. O presente texto resulta da necessidade de ampliar o debate e análise de pesquisa sobre a atualização das diretrizes para a educação financeira e coloco claramente a sigla após a expressão, ok? Não se deve fazer o contrário. Essa é a sequência, tá bom? Eu tenho dúvidas, eu escrevo, manda para alguém corrigir e lembra essa pessoa, essa professora de linguagens, que esse texto vai ser para um concurso, que aí ela vai realmente colocar dentro da norma culta e te ajudar, tá bom? Claro que todo texto precisa ser lido por outras pessoas, porque muitas vezes nós, como escrevendo de madrugada, horário cansado, final de semana, você dá um intervalo de 2 dias, quando vai reler, você fala, não fui eu que li. Quem foi escrever essas coisas aí que não fui eu? Você desconhece sua própria escrita, e isso é normal.
não esquenta com isso, tá? Leve em consideração duas coisas. Vai te dar sono quando você vai ler, voltar a ler bastante. Então você precisa insistir, persistir, tá? Nunca deixe isso de fora. E segundo, você precisa dar intervalo para o teu texto para que você corrija. Como que eu faço? Eu fiz esse texto aí, 2 dias depois, eu fui ler, ajustei. 2 dias depois, eu fui ler, ajustei novamente. Então, fui ampliando e ajustando. Ampliando e ajustando. Todas as vezes que eu ampliava, eu lia do começo ao final e ajustava do começo ao final. Porque cada vez que você vai ler, cada vez que você pega algo novo para ler, traz sempre uma novidade para você, e aí você percebe que você vai ajustando o caminho. Então, olha, presta bem atenção. Eu vou aumentando a escrita do meu texto, mas eu sempre volto para ler do começo ao fim, por 2 motivos. Para ajustar o texto, para verificar alguns erros que podem acontecer e para eu lembrar do meu tema. Senão me perco. Tá bom? Ficou claro? Então, ó, F, toda a sigla que tiver EF será a representação de educação financeira, tá bom? Então, nesse texto, eu já deixei claro que eu posso utilizar 2 termos para a mesma expressão. Eu posso escrever educação financeira e, para não ficar cansativo, repetido e chato, eu não vou ficar repetindo educação financeira, porque o professor que vai ler, o avaliador vai dizer, essa pessoa não tem outra expressão para usar, não? Aí eu posso usar EF, que já foi referenciado, eu posso usar apenas educação voltada para o ensino na área da educação financeira. Então, eu aumento os termos, mas eu não fico repetindo educação financeira, porque o texto fica pobre. Você dá a entender quem está lendo que você leu pouco. Quando as palavras, os termos se repetem muito no texto, dar a entender, mesmo que não seja a realidade, mas essa é a dica, dar a entender que você leu pouco, então você é limitado. E aí quem vai ler já vai dizer, opa, um texto com várias palavras repetidas está fora, então não caia nessa. Já comece a perceber que esse termo vai se repetir e você tem que conseguir colocá-lo de forma para que o leitor, o avaliador, não perceba que você está repetindo sempre o mesmo termo em função da criatividade em cima do verbete, tá? Então, nos anos iniciais, finais e ensino fundamental, dos anos do ensino fundamental e do ensino médio. Ou seja, a minha proposta era avaliar o conceito de educação financeira desde os anos iniciais até o ensino médio, numa única coleção que ela começasse do primeiro ano dos anos iniciais e fosse até o terceiro ano do ensino médio, para eu mostrar que a divergência de conceito ou a inexistência do conceito, tá? Em função dessa lei aí, ó, dos quais tiveram como procedimento inicial o Decreto-Lei 7.397, e esse Decreto-Lei federal teve um aditivo em 2020 agora, que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Então, eu começo com a lei mais antiga e vou adentrando para a lei mais próxima. Bom, isso é lei. Então, lei eu posso falar de lá de 2010, muito tempo atrás. Contudo, se você for trabalhar algum tema que é muito antigo da matemática ou de qualquer área que você queira trabalhar, você precisa levar em consideração os últimos 5 anos. Não esquece. Leva em consideração os últimos 5 anos. Então, eu vou pegar os trabalhos, os livros, a legislação mais próxima dos últimos 5 anos e vou colocar no meu projeto de pesquisa. Ficou claro, gente? Tá tranquilo? Dá a resposta para mim, por favor. Tranquilo. Então, vamos lá. Ó, siglas vem sempre depois, tá? Normativa aplicada, ok? E aí vem, a proposta desse projeto vem com o objetivo de contribuir para a área do ensino de ciências e matemática, que está ciente da necessidade de ampliar, né, de ampliação do debate e da formulação de uma sólida contribuição em termos de explicitação, aprofundamento das concepções do conceito
que deve nortear o tema proposto. Eu botei em negrito mesmo, é copiado e colado, tá? Tá bom? Obrigado. Valeu, Rayane. Então veja que a palavra conceito ela está em negrito. Por que eu coloquei em negrito? Bom, eu trabalho com educação especial. Então, para nós, a palavra-chave em destaque facilita para o leitor. Então, não vou dificultar de forma alguma para o meu leitor avaliador, velho. Não vou. Eu vou negritar aquilo que é importante no meu texto, que chama a atenção para que ele não esqueça que eu estou seguindo uma ordem de introdução, como é que se faz, e ela tem que estar justificada. Então, a partir disso, eu já coloquei a lei como referência, e a partir disso eu já disse, olha, eu vou trabalhar o conceito. Por que o conceito? Porque não existe a definição de educação financeira, existe o conceito dela. A definição seria aquilo que um congresso de educação financeira tivesse apresentado e aí ela fosse posta num dicionário, tá? Mas por enquanto são conceitos. O que eu tenho é um conceito da OCDE, que foi a Organização Mundial que solicitou em 2010 a entrada do Brasil como um dos países filiados para poder fazer parte e que é a mesma que faz a prova do PISA, tá? É a mesma que banca a prova do PISA, ao qual o Brasil também está afiliado. Enfim, então, a lei, que é um objeto. Qual é o meu objeto de pesquisa? Educação financeira. Ele está baseado em quê? Na lei. E aí eu vou representar, para não repetir palavras, a sigla como uma possibilidade do meu texto não ficar pobre. Tá tranquilo até aí? Posso passar? Pode sim.